Olá, pessoal. Então, para quem está curioso já de como instalar um sistema operacional no seu microcontrolador, né? A gente tem falado bastante já desde o início do semestre sobre sistema operacional em tempo real. Eu sei que alguns de vocês já receberam os seus kits TIVA, né? Eu estou com o meu aqui. Claro que tem um adendo aqui para o cartão SD. Então, eu vou fazer esse vídeo que é um passo a passo bem simples de como que a gente instala o FreeRTOS do zero, né? Eu não quero pegar um projeto pronto aí que já funciona. Não, como que eu instalo o sistema operacional do zero mesmo, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, eu entrei aqui no site freertos.org. Então, eu vou em download aqui de novo. E vocês vão ver que eu vou baixar para algum lugar aqui. Eu vou botar no meu downloads aqui. A versão 10.3.1 do FreeRTOS. Ele não é tão pequeno, porque ele tem bastante exemplo, tá, pessoal? Então, é uns 50 MB. Então, vou abrir aqui a minha pasta Downloads. Vou achar o FreeRTOS e vou descompactar. Então, ele é meio grandinho, demora um pouco. Descompactei. Tá lá ele. Tá? Então, tá aqui o FreeRTOS. Mas aonde que a gente quer instalar ele? Eu quero instalar ele, por exemplo, no TIVA, que eu sei que muitos de vocês estão com o kit aí. Então, vamos lá. Vamos criar um projeto. Eu tô no Code Composer, aqui é a versão 10, se eu não me engano. Estou usando a versão 10. Então, vamos criar um novo projeto CCS. Tá? Pessoal, quando vocês forem usar um ARM, eu recomendo sempre usar o compilador GNU, que é o GCC. Tá? Então, qual que é o processador que nós vamos utilizar? Então, se vocês olharem na caixa aí do kit de vocês vão ver que o TIVA Connected ele é um TM4C 1294 NCPDT, certo? Esse é o processador que nós vamos utilizar. E o nosso projeto eu vou chamar aqui TIVA FreeRTOS 10.3.1. Essa é a versão que nós estamos instalando. Tá? Então eu vou criar um projeto vazio só com o main. A gente está saindo do zero mesmo. E a conexão, pessoal, para o debugger, quando a gente está usando esses kits do TIVA, ele é o Stellaris in Circuit Debug. Tá? Certo? Então é isso aí, pessoal. Finish. Vai criar o projeto. Tá? O projeto é vazio mesmo, não tem nada. Se eu compilar aqui, funcionando. Tá? Primeiro passo. Então, eu gosto de fazer de um certo jeito. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para instalar o FreeRTOS. Então, eu vou criar uma nova pasta aqui, porque é interessante a gente organizar quando eu for adicionando bibliotecas em pastas, né? Então, eu vou chamar essa pasta de FreeRTOS, ok? E eu vou copiar aqui para dentro o FreeRTOS que eu fiz o download. Então, eu fiz o download aqui. Daí vocês vão ver que ele tem um lugar aqui que se chama source, que é o código-fonte. Certo? Então, eu vou copiar tudo, pessoal. Ctrl C. Tá? Daí onde é que está instalado, onde é que está o meu projeto? O meu projeto, eu criei ele dentro do workspace do TIVA que eu estou usando, lá do Code Composer. Eu tenho lá a pasta FreeRTOS. Bom, joguei lá dentro. Né? Então esse é o código-fonte. Esse README aqui pode ficar, ele não vai ser compilado. E daí vocês vão ver que tem uma pasta chamada Portable. Né? Então eu vou entrar aqui. Então, o que eu vou fazer primeiro, pessoal? Seleciona tudo. E eu só não vou apagar aqui o GCC e o gerenciamento da memória. Tá? Porque
eu estou pagando tudo isso aqui? Porque eu vou manter só o port para o compilador que eu estou utilizando e vou ter que escolher um gerenciador de memória. Tá? Então, apaguei aqui. Tá? E daí eu entro em GCC e vocês vão ver que tem vários ports para GCC. Né? Tem port para RISC-V, RISC-V, né? Tem port para ARM Cortex M3, M3 com MPU, M4F. Né? Qual que é o nosso processador? Nosso processador é o Cortex M4F. Então, vou apagar todos os outros ports. E eu fiquei aqui com dois arquivos, 1.c e 1.h, que é o port, que é o que a gente aprendeu a fazer lá quando estava criando o nosso sistema operacional. Voltando ao gerenciamento da memória, o FreightOS ele tem várias formas de gerenciar a memória. Tá? Só que nós temos que escolher uma e eu estou escolhendo o RAP4. Depois a gente vai entrar em detalhes o que é cada um desses gerenciamentos de memória, mas por enquanto vamos usar RAP4. Então o que é esse arquivo? Esse arquivo define como que eu vou alocar memória no sistema operacional. Né? Então o que eu tenho dentro da pasta Portable agora, pessoal? Eu tenho o port para o Cortex M4 do GCC e eu estou utilizando o gerenciamento de memória RAP4. Tá? E a pasta include, ela fica inteira, tá, pessoal? E aqui está o código-fonte do sistema operacional. Como eu copiei direto para o folder, né, para a pasta aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho aqui os arquivos só do Portable que eu deixei lá. Né, e os arquivos do include. Então, a princípio, eu copiei o FreightOS aqui para dentro. Primeiro passo. Né? Daí eu vou compilar isso aqui e vai dar um erro. Né? Então, o que ele está reclamando? Ele está reclamando de várias coisas. Tá? Então, a primeira delas, pessoal, o sistema operacional sempre tem uma configuração. Então, eu vou abrir uma outra pasta aqui, que eu vou chamar de pasta config. Então, nessa pasta config é que eu vou jogar as configurações de todas as bibliotecas que eu estiver utilizando. Ah, mas qual que é a configuração que eu vou utilizar para o FreightOS aqui para o Tiva? Bom, eu poderia ir lá num exemplo e procurar uma configuração, mas eu deixei para vocês pronta essa configuração no meu GitHub, pessoal. Então, se vocês acessarem meu GitHub, eu tenho um projeto lá chamado FreightOS config, que só tem um arquivo, que é o freightosconfig.h. Tá? Eu já tenho esse arquivo aqui baixado, e eu vou copiar esse arquivo aqui para o folder config do meu projeto. Então, se eu der um refresh agora, vocês vão ver que eu tenho um arquivo freightosconfig.h. Tá? E se eu entrar aqui, eu tenho as configurações básicas do FreightOS. Quais são elas, pessoal? Eu vou usar o sistema preventivo ou cooperativo do FreightOS. Né? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar preventivo por prioridades ou eu vou usar só a parte cooperativa por round robin? Né? Então, eu vou usar preventivo. Então, eu habilitei o 1 aqui. Isso aqui eu falo depois para vocês. Ah, tá, mas qual que é o clock da CPU que eu estou utilizando? 120 MHz. Depois a gente vai ter que configurar o nosso Tiva para 120 MHz. Então tá aqui. O tick do sistema, 1000 Hz. O que significa que o tick do sistema vai ficar em 1 milissegundo. Qual que é o número máximo de prioridades que eu posso utilizar? 15. Lembrem-se que se a gente limitar em valores menores que 32, eu vou utilizar o escalador otimizado. Tamanho mínimo da pilha de uma tarefa, 256. No FreightOS, 256 significa 256 palavras do processador. Se eu estou com 32 bits, isso significa vezes 4 esse valor, pessoal. Então, eu vou usar até 1K de pilha mínimo para uma tarefa. Tá? Total heap size. Então, qual é a máxima memória que o FreightOS tem para alocar suas estruturas? 132K na minha configuração aqui.
Tamanho máximo do nome das tarefas, 32 bytes. Se ele suporta alocação estática, por enquanto a gente vai usar alocação dinâmica. Então, quando criar uma tarefa, ele vai alocar dinamicamente a memória, né? E eu tenho mais um monte de configurações, pessoal, que depois a gente vai abordando, tá? Aqui são umas configurações básicas de prioridade para o ARM, tá? Prioridade de interrupções. Mas as configurações mais básicas são essas aqui mesmo, né? Se eu vou usar preempção ou não, a frequência de clock, qual que é o tempo de tick, qual que é o tamanho do wrap, essas são configurações básicas. Então eu já deixei pronto para vocês a configuração e eu vou compilar e não funciona de novo, tá? Por que que não funciona, pessoal? Porque eu tenho vários .h aqui nesse projeto e eu tenho que incluir essas pastas no meu projeto. Então vamos lá, eu vou em propriedades, daí eu tenho aqui no compiler, eu tenho diretórios. Então, que pastas eu tenho que incluir? Eu vou incluir pelo workspace aqui, eu já tenho então o projeto aberto. Primeira pasta que eu tenho que incluir, onde tenho a configuração, tá, pessoal? Então, incluir a configuração. Qual é a outra pasta que eu tenho que incluir no projeto? Se eu entrar no FreightOS, eu tenho a pasta include. Então, eu tenho que incluir essa pasta também no meu projeto. Ah, mas eu tenho o port, né? Então, se eu tenho o port, eu tenho que ir aqui ao Portable, GCC, ARM, e aqui dentro eu tenho aquele .h lá do port. Ok. Então, a base do FreightOS é essa, incluir o .h do port, os includes do FreightOS mesmo e a configuração. Apliquei, compilei, compilou o projeto, tá? Então, o FreightOS está compilado, pessoal. Mas eu já tenho um projeto funcional? Ainda não. Então, o que eu poderia fazer para iniciar esse projeto? Eu tenho que fazer o boot do processador. Então, o boot do processador, no mínimo, eu tenho que iniciar o clock dele. O que eu vou usar como base para isso, pessoal? Vocês vão, para usar o Tiva, a gente tem que ter instalado uma biblioteca que se chama TivaWare, né? Acredito que eu já tenha comentado isso para vocês. Apesar de ser um exe no Linux, aqui ele vira um zip e eu consigo descompactar isso aí. Então aqui dentro eu tenho exemplos, por exemplo. E esses exemplos, eu tenho exemplos para algumas placas. E a placa que a gente está usando é essa aqui, ó. Vocês podem, se estiverem usando o Tiva Connect. Então eu entro aqui e eu tenho o exemplo mais básico, que é o hello aqui. Eu vou entrar no hello.c. Né? Então notem que no hello.c, o que ele faz aqui? Ó? Ele configura o clock do processador para funcionar em 120 MHz. Então eu vou copiar isso aqui. Ó. Pronto. Né? Então eu copiei esse código que vai executar a partir do cristal de 25 MHz que tem no kit, ele vai ligar um PLL e esse PLL vai multiplicar a frequência e vai chegar até 480 MHz. E o clock da CPU, ele é esse 480 MHz dividido por 4, então ele é o 120 MHz que eu coloquei aqui. Então notem que eu tenho essa variável aqui também, que ele está utilizando. Ele declarou essa variável. E essa variável grava o quê? Ela grava qual que é o clock do sistema que ele conseguiu configurar. Né? Só que notem que ele está usando aqui, ó, uma função. E essa função, pessoal, ela vem do TivaWare. Então notem que naquele hello, ó, ele inclui um monte de coisa. Então eu vou copiar aqui, lá para o meu projeto. E vou adicionar aqui. Tá? Então o que são esses .h que ele inclui aqui? São os .h das bibliotecas mínimas que eu preciso para usar o Tiva. Né? Essa aqui, inclusive, eu não preciso. Eu ainda não vou usar o art, eu vou tirar. Agora, sistema, memória,
pinos, né? Isso eu vou utilizar. Mas onde é que estão essas bibliotecas? Elas estão no TiValware, né? Então eu também tenho que incluir o TiValware no meu projeto. Então vou lá em projeto, propriedades, diretórios e incluo o TiValware. Mas daí eu vou por browser agora, porque o TiValware está em algum lugar do meu computador. Então, se eu não me engano, eu instalei aqui em TI, TiValware. E aqui eu tenho a pasta base do TiValware, né? Certo? Então, eu vou usar essa pasta base aqui. Ok, apply. Por quê? Notem que ele está usando aqui o driver lib. Então, partindo da pasta base aqui, ó, do TiValware, eu tenho a pasta driver lib e aqui estão as bibliotecas. Certo? Então, a princípio, seria isso. Para configurar para 120 MHz, eu vou compilar e não vai funcionar. Né? Por que não vai funcionar, pessoal? Porque primeiro, deu até um outro erro aqui. Mas primeiro, eu não tenho, eu vou tirar esse aqui que deu um erro. Acho que não preciso mesmo. Eu não tenho os pontos C, eu só tenho o ponto H. Então, quais são as minhas alternativas? Eu posso incluir o ponto C e eu vou ter que compilar o código-fonte, ou eu posso usar o TiValware que já foi compilado em formato de biblioteca, né? Então eu vou fazer isso para simplificar agora. Vou em projeto, propriedades, e biblioteca, pessoal, fica no linker, porque ela vai ser linkada. Então, eu tenho aqui, ó, bibliotecas. Então eu vou adicionar aqui, ó, libraries. Eu vou procurar de novo no browser. Eu vou lá no meu TiValware. Dentro do driver lib, vocês vão ver que tem uma pasta chamada GCC. E lá dentro eu tenho os drivers do TiValware já compilados. Então, incluí aqui e compilei. E notem que agora o código compilou, né? Porque além dos .h, eu também tenho linkado o código das bibliotecas. Mas isso é o básico do básico, né, pessoal? Eu não tenho muita coisa aqui ainda pronta. Então, o que eu preciso agora mais para começar um exemplo básico do FreeRTOS? Bom, lembrem-se que quando eu uso um sistema operacional, eu preciso de interrupções de tempo e interrupções de troca de contexto, né? Onde é que estão as interrupções aqui nesse projeto? Elas estão aqui, né? Está aqui o vetor de interrupções. E para quem não se lembra, o port do ARM usa esse svcall e essas outras duas aqui, o pendsv e o systic. Mas onde é que eu posso achar como que eu faço o link das funções do FreeRTOS com essas interrupções, né? Então, uma boa ideia de começo é ir no config aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Às vezes eu deixo aqui, às vezes não. Então, aqui não tem nada relacionado a interrupções. Mas as interrupções, elas são vinculadas ao port. Então, eu vou aqui no portable, né? Port, né? Então, eu vou procurar aqui, ó. E vocês vão ver que ele tem aqui, ó, 3 exception handlers, que é o pendsv, o systic handler e o port SV handler, e ele ainda usa aquele atributo naked lá, que é para não salvar nenhum registrador pelo compilador. Então eu vou fazer um chute inicial aqui, eu vou pegar esse nome e vou trazer esses 3 caras aqui para, é só o protótipo deles, né, para o arquivo de interrupções, tá? E eu vou pegar essa função aqui, pendsv, e vou adicionar aqui, ó, na pendsv, vou adicionar o systic handler no systic, e vou adicionar o SV handler, aqui, svcall, aqui. E vamos ver se isso vai funcionar. Compilei. Compilou. Se eu clicar aqui, ó, eu vou para a troca de contexto do FreeRTOS, e vocês podem ver que ela é escrita, inclusive, em assembly, né? Tá vendo? Toda a interrupção de troca de contexto do FreeRTOS é escrita em assembly,
mas está usando variáveis DC aqui, ó. Isso aqui é o TCB corrente, ó, TCB atual. Isso aqui é uma função, ó, salta para VTask Switch Context. Então tem um pouco de mix aqui de assembly C. Então pronto, agora eu fiz o link das interrupções com o sistema operacional. Né? Certo, pessoal? Mas está faltando alguma coisa, eu só liguei o clock. Então o que eu preciso ter no mínimo aqui? No mínimo eu preciso ter uma tarefa. Né? Então eu vou criar uma tarefa aqui no main mesmo. Né? E para criar uma tarefa eu preciso ter uma função que instala a tarefa no sistema. Então eu vou procurar aqui, vamos ver se ele acha, xtaskCreate. Aqui, ó. E aqui eu tenho o mínimo aí que eu preciso para criar uma tarefa. Né? Então, para criar uma tarefa, eu preciso ter a tarefa em si, que é um px_task_code. Né? Deixa eu ver se eu entro aqui. O px_task_code ele é um tipo task function. E não está abrindo, sei lá por quê. Vamos ver se eu acho aqui esse tipo. Vamos ver aqui. Onde é que ele declarou o tipo? Tarefa. Vamos ver aqui. Ó. O task function ele é um ponteiro de função que não retorna nada e tem um argumento void ponteiro. Tá? Então, a tarefa no FreeRTOS, eu vou criar ela aqui um pouco para cima, ela vai ser uma void, eu vou chamar de task1, e ela vai ter um void ponteiro parâmetro. Esse é o protótipo de uma tarefa do FreeRTOS. Toda tarefa no sistema operacional tem um laço, né? E dentro do laço eu tenho que ter pelo menos um delay, né, para liberar o processador. Então eu vou chamar aqui, ó, vtask. Depois eu vou falar um pouco do porquê algumas coisas são v e algumas coisas são x. Vtask delay, né? E o delay é em ticks. Então eu vou botar aqui, ó, 1000. Então isso aqui é 1 segundo, tá? Nossa tarefa não vai fazer nada. Só vai chamar um delay. Vou criar uma segunda tarefa aqui. Tarefa 2, que também não vai fazer nada, por enquanto. E eu vou ver se está funcionando, né, o sistema. Então, eu tenho que instalar a tarefa. Primeiro passo, eu venho aqui. Tarefa. Nome da tarefa. Tarefa 1. Profundidade da pilha. Então, vamos usar 256, que é o mínimo. Parâmetro. Por enquanto eu não tenho parâmetros, a gente não falou de parâmetros. Null. Prioridade vai de 0 a 15, eu vou chutar aqui prioridade 10. E aqui é um ponteiro para o manipulador da tarefa. Depois a gente vai falar sobre isso também. Por enquanto eu não vou usar null. Tá? Então, instalei a tarefa 1. Vou instalar a tarefa 2. E vamos ver se isso aqui compila. Obviamente não compila, pessoal. Por quê? Porque eu não incluí o include freertos.h, que é o include do sistema. E eu também tenho que incluir o task.h, se eu não me engano, para usar as funções que começam com task, que nem essa task delay, que nem a task create. Tá? Tarefa, né? Vamos ver se isso aqui compila. Compilou, pessoal. Então, eu instalei as tarefas. Mas eu ainda não dei o start no sistema. Né? Então, eu vou chutar. Acho que começa com x. Não lembro. Geralmente eu sempre parto de alguma coisa meio pronta. X. Vamos ver se é task. X task. X start. Vamos ver.
Port Start Scheduler. Não lembro. Vou pegar um projeto que eu já tenho pronto aqui. A gente usa tanta coisa que... é com V. Tá, eu tinha esquecido. Então, fechar esse outro projeto aqui. Vamos voltar para o nosso projeto. Eu sabia que era task, mas não me lembro se começava com V ou com X. VTask Start Scheduler. Tá? Isso aqui inicia o escalador, então inicia o sistema. Né? Vamos ver se compila. Compilou. Se estiver funcionando, pessoal, eu vou ir para o debug aqui. Vou gravar esse código. Vamos rezar para funcionar. Tá? E vocês vão ver que no Tiva tem um bug aqui. E esse bug é bem chatinho, mas a gente já vai ver como resolver. Vocês vão ver que parece que ele não iniciou corretamente. Ó. Eu tenho que sempre quando eu utilizar o GCC vir aqui, dar um pause e fazer um reset. Vocês vão ver que ele está lá no Fault ISR. Quando eu dou esse reset, eu vou para a interrupção de reset e a partir daqui o código funciona. Né? Certo? Agora eu estou aqui, ó, na interrupção de reset. Se eu der um play, eu deveria vir, inclusive eu botei a mesma prioridade das duas tarefas para uma das tarefas. Então eu vou adicionar aqui um breakpoint em cada uma delas. Opa. E vamos ver se eu vou chegar na tarefa. Play. Caiu na tarefa 2. Caiu na tarefa 1. Tarefa, depois de um segundo, tarefa 2, tarefa 1. Tarefa 2, tarefa 1. Pronto, pessoal. Tem um sistema operacional funcional. Tá? O FreeRTOS já está instalado. Eu já estou instalando tarefas. E ele, teoricamente, está com o meu processador funcionando em 120 MHz. Então, porque eu configurei ele para 120 MHz e defini na configuração do FreeRTOS para 120 MHz. Por que eu defini lá para 120 MHz? Para ele saber como configurar o clock para o timer. Né? Então, temos um sistema mínimo funcional. No próximo vídeo eu vou mostrar como pegar esse sistema e fazer pelo menos um pisca-LED aqui no Tiva. Certo, pessoal? Então, até mais.